um rei. Agora, quem é esse rei, essa autoridade? Então significa que eu não sou rei, então eu posso chapar, então. Se eu não sou príncipe, eu posso chapar. Mas lê aí Apocalipse 1, versículo 6. Versículo... Não. Apocalipse capítulo 1, no versículo 6, onde o Rafael acabou de ler. Eu vou lá para dar uma reforçada. Diz da seguinte forma: que Deus, que Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas, nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, para o nosso Deus e Pai, para a glória e domínio do século dos séculos. Então, quando Jesus ele remiu nossos pecados, ele automaticamente nos fez reis sobre a terra. Embora reis por enquanto, sem uma coroa visível, certo? Mas existe uma coroa sobre a cabeça de cada um de nós aqui no mundo espiritual. Existe uma marca, existe um selo, a marca da compra pelo sangue de Jesus. Às vezes o ser humano não vai te reconhecer como rei ou como príncipe, mas o céu ele te reconhece, você como rei e você como príncipe. Então o irmão acabou de ler que não é próprio para os reis beber vinho e nem os príncipes desejar bebida forte. Então, se Jesus me constituiu rei e sacerdote, então automaticamente ele diz que isso não é próprio para mim. Se você reconhece essa palavra que é para você, então tire as conclusões que beber vinho também não é próprio para você. Porque Jesus ele nos constituiu reis para Deus e Pai. Ah, pastor, mas Jesus transformou água em vinho. Ele transformou o que em vinho? Água pura, irmão. Não tinha metanol, não tinha fermento. Água pura. Traz esse vinho aí transformado em água pura, que nós vamos tomar ele todo dia. Né, pastor? Esse dali pode tomar todo dia, porque não tem mistura humana, sabe? Contaminação. E nós sabemos que a Bíblia diz que não é proibido beber, o proibido é embriagar. Mas qual de nós aqui bebe que vai beber para não ficar doidão, irmão? Quem é que vai beber para ficar de boa? Hein, pastor? Então, se não for para embriagar, então não compensa eu beber, ué. Aleluia. Estou destruindo minha saúde em vão. Agora o que acontece? Quando o rei ele chama a rainha Vasti, que ela não vem, Vasti, irmão, representa uma igreja rebelde. Pessoas que às vezes o Senhor lança o convite, venha, e as pessoas não fazem caso do convite. As pessoas elas ouvem ali o convite sendo lançado, e muitas vezes dizem assim: eu não vou não. Eu não vou não. Ah, pastor, mas você não é Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele, o rei que mandou chamar. E se Jesus nos fez rei? Será que não é Deus nos usando para convidar o irmão, a irmã, para comparecer ao culto ao Senhor Jesus? A Bíblia vai dizer que lá em Mateus capítulo 22, o rei celebrou as bodas do seu filho. Os reis celebrou a boda do seu filho. Aí ele mandou os seus servos chamar os convidados. Chamar quem? Convidado. Presta atenção. A Bíblia não está dizendo que ele mandou convidar. Levar um convite é uma coisa. Mas ele manda chamar quem já era convidado. Aleluia. Sabe quem são os convidados? Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós já fomos convidados para as suas bodas. Os servos só vão ali para relembrar, para reforçar. Você já é um convidado para as bodas do Cordeiro. Às vezes eu, como servo, o pastor Ribanal, o irmão Rodrigo, Gabriel, como servo, minha esposa, os irmãos demais, só vai reforçar o chamado. Nós já fomos convidados.
Agora, os servos vão reforçar. Só que a Bíblia diz que eles não fazem questão do convite. Mateus capítulo 22, abre aí, irmão Rodrigo, por gentileza. Mateus capítulo 22. Isso aqui ficou claro que eles, porém, não se importaram com o chamado, com o alerta, com o toque da trombeta. E cada um foi buscar os seus próprios interesses. Abra aí, Rafael, Provérbio 18. Versículo chamar os convidados, mas esses não quiseram vir para as bodas. Então ele enviou ainda outros servos. Tipo assim, ele enviou outros servos. Essa igreja aqui, ó, presta atenção. Quantos pastores já foram enviados para essa igreja? Convidando os moradores aqui, né? As pessoas, né, Rodrigo? E aí o que acontece? Só que às vezes ele entendeu o seguinte: já que eu mandei esses, talvez eles não foram com uma boa mensagem, com uma palavra legal para o povo daquela região. Então, o pensamento do rei era esse: então eu vou mandar outros com novas estratégias. Quem sabe não vão dar ouvido para esse segundo. Eu vou mandar aquele outro ali que de repente fala a língua do jovem, fala a língua dos idosos. É mais ou menos isso aqui. Se a gente for raciocinar, não precisava ele mandar outros, mandava os mesmos. Ó, vimos aqui de novo, tal. Mas talvez ele entendeu que aqueles mesmos não levaram uma mensagem coerente para aqueles convidados. E aí ele envia outros convidados e ele diz assim: ó, avisa para eles, para os convidados, avisa assim, ó, a mensagem mais profunda agora, tenta convencer eles. Fala para eles que aqui já tem banquete, já tem comida. Fala para eles que os meus bois já estão mortos, os cevados já estão abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Talvez os primeiros não apresentaram tudo isso. A característica do banquete, a característica do jantar, a característica da forma como seriam tocadas as músicas no ambiente. Então, mostra para eles com mais características. Quem sabe eles não se interessem. É por isso que às vezes o pastor tem que fazer festa na igreja. Às vezes para atrair. Então, o que acontece? Só que aí ele vai dizer que os cevados já estão mortos e os bois abatidos. Já tem carne pronta. Diga, carne pronta. Agora preste atenção. Essa carne, se alguém não comer ela vai o quê? Desperdiçar. Alguém tem que comer essa carne. O camarada sabe o quanto que ele gastou para matar o cevado, para matar os bois, para preparar o banquete. Ele sabe quanto saiu do bolso dele. Você acha que ele vai desperdiçar essa carne? Sim ou não? Não. Agora, se os que foram convidados não vierem, ele vai dizer agora no versículo 8, irmão Rodrigo, abre aí, por favor, Mateus 22, 8. Servos pelas entradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se a gente voltar um contexto atrás, a Bíblia vai dizer sobre a parábola dos dois filhos. O pai fala para o filho vai hoje para a vinha. Ele diz: eu vou, mas não foi. Porque às vezes a pessoa finge que obedece, mas ela não obedece. E ele vai no segundo e diz: filho, vai hoje para a vinha. E ele é sincero com o pai, fala: eu não quero ir. Mas arrependendo-se, ele foi. É tipo ele dizendo: eu não quero ir hoje para o culto. Eu não quero orar hoje eu não quero ser crente. Mas logo ele reflete e diz: não, mas eu tenho que ir, eu vou. Porque eu tenho que fazer a coisa certa e não aquilo que eu quero fazer. Então, qual desses obedeceu ao pai? O segundo, claro. E quando vai falar sobre as bodas
artificial. É aquele filho que fingia que obedecia, mas na verdade ele não obedece, porque não é mais reconhecido como filho. Então nós só somos reconhecidos como filho de Deus quando nós obedecemos a voz do Espírito De Deus. Santo, Oh, glória a Jesus. que usa os seus servos, os profetas, na terra. Aleluia! Glória a Deus! Então ele saiu, os servos, eles saíram pelas entradas da cidade, pelas encruzilhadas, convidando todos os que encontraram, e trouxeram bons, maus e bons, pessoas maus e pessoas boas. Porque a Bíblia diz que o reino do céu é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Aí a Bíblia diz: agora tu pega os bons e coloca no cesto, e os ruins joga fora. É, Jesus. Dispensa. Então a festa estava cheia de pessoas boas e de pessoas ruins, porque nós, quando vamos trabalhar ou fazer alguma obra, a gente pode ser que aconteça conosco coisas boas e coisas ruins. Um dia desse eu fui fazer a obra, o carro caiu numa vala e aconteceu uma coisa ruim. Um dia desse você saiu e aconteceu algo que você não esperava, porque sempre vai acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas não tem problema, as ruins a gente, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a consertar, me ajuda a arrumar isso daqui que está ruim na minha vida. E a parte boa, com a parte boa regozija, se alegra por ter feito algo bom para Deus hoje, se alegra por ter feito algo Glória a bom Deus, para o aleluia, próximo hoje. Jesus. Aleluia. Então, são isso, irmãos, se nós que já somos cristãos, que já somos denominacionais ou não, se a gente não obedecer a voz do Espírito Santo e participar do seu banquete eterno, ele vai começar a nos substituir. Eita Deus, é forte. Dando lugar para pessoas que tu olha assim e vai dizer: esse miserável vai para o céu. Ele vai dar a oportunidade, às vezes você vai ver um cara que foi gay a vida inteira e tu jurava que ele ia para o inferno. Eu não acredito que ele vai ir para lá. Será que São Pedro vai deixar passar? Meu Deus. Não acredito. Você está entendendo mais ou menos? Porque Jesus, ele veio para os fariseus e ele falou assim: olha, meretrizes e publicanos adentram o reino dos céus, a ponto de que os filhos do reino são lançados nas trevas exteriores. Ele está falando claramente que pessoas, você lembra do rico que está lá no inferno? Ele olha para Abraão e diz: pai Abraão. Ele chamou Abraão de quê? Pai. Porque nem todo mundo que é descendente de Abraão vai entrar lá, irmão. Eita Jesus, é forte. Vai entrar na glória. Só entra lá quem reconhece a misericórdia do Senhor Jesus. Quem ouve sua voz lhe segue e aprende com ele. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz: meretrizes e publicanos adentram o reino do céu, a ponto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque meretrizes e publicanos ouviram a mensagem de João Batista e se arrependeram. Ouviram a mensagem de quem? João Batista. E está ali quem é maior que João Batista. Quem é maior que João? Oh, glória a Jesus. Jesus. E os próprios judeus, fariseus, eles estão ouvindo o próprio Jesus pregando. E não se convence. Aí Jesus fala: agora está certo, por que vocês não vão entrar no reino do céu? Porque vocês rejeitam a nata do negócio. Você rejeita a pedra principal angular da esquina. Aleluia. A Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular da esquina. Às vezes essa igreja é rejeitada, mas de repente Deus está dizendo: é aquela igreja que eu amo. Aleluia, Jesus. É aquele lugar ali que eu separei. Aleluia, Jesus. Agora os construtores, os tocadores, os louvadores, os arpistas, os pregadores, eles rejeitam
a pedra que os construtores rejeitaram. Eita Deus. Construtores é quem está construindo no Evangelho, é quem está louvando no Evangelho, é quem está sendo agendado no Evangelho, é quem está sendo convidado. Às vezes nós rejeitamos, porque nós não vemos nela nenhuma aparência de beleza. Eita. E assim o Isaías 53 vai dizer que Jesus não tinha nenhuma aparência. Vai dizer que Jesus não tinha nenhuma beleza para o que nós o desejássemos. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus ele vai dizer aqui: meretrizes e publicanos adentram do reino do céu, enquanto os filhos do reino são lançados das terras exteriores, porque ouviram a mensagem de João, se arrependeram, ao ponto que os filhos do reino estão ouvindo o próprio Jesus pregando e não se convencem. E aí, meu filho, se eles pelo menos se convencessem na pregação de João, era uma coisa. Mas não se convencer na pregação do próprio Filho de Deus, aí é terrível. Aí é terrível. Então, por isso que Jesus, ele condena a falsa aparência das coisas. Mateus, capítulo 23, do 1 até o 12, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam em primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações das praças e sereis chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele está dizendo o seguinte: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus está dizendo claramente na sua palavra que o maior entre aqueles discípulos era o servo. E quem era o maior entre eles? O próprio Jesus. Ele chega a dizer assim: ó, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que João. E quem é o menor no reino de Deus é aquele que se humilha mais, que é o próprio Jesus, que desceu da sua glória e veio se fazendo pobre, se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu. Mas ele é maior no reino dos céus do que João. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus ele está dizendo nas suas palavras que os fariseus até que ensinam uma palavra verdadeira, que dá para dar uma alavancada no nosso ministério, dá para a gente aproveitar muita coisa que eles pregam, mas Jesus está dizendo: não vos imiteis nas suas obras, porque eles pregam uma coisa e fazem outra coisa. Eita, Jesus é forte. Eles pregam, mas não vivem o que pregam, então não dá para imitar. Aleluia. Os fariseus, Meu Deus. guardai tudo que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A Bíblia chega a dizer lá em Zacarias que eles ficam deitados nas suas camas, está entendendo? Nas suas camas de marfim, tá? Nós sabemos que é proibida até a caça do chifre, do marfim. É proibido. Pobre andava, tinha cama de madeira, e das piores madeiras possíveis. Mas esses grandões aqui, esses montes que fumegam aqui, eles dormiam em cama de marfim, e tinha até litreira para os empregados levar eles assim nas costas, e eles se deitavam,
e as mulheres colocando uvinha na boca. Uvinha na boca. Dessa Nós sabemos que a forma. cultura mudou, mas quantas lideranças vivem dessa forma? Talvez não está deitado na cama, mas espiritualmente é como se tivesse. Numa cama de marfim sendo servido na boca. Aleluia! A custa de quê? A custa da opressão dos pobres. A custa. Eles chegavam e diziam assim: ó, vamos esperar a festa da lua nova passar. Aí depois que a lua nova passar, a gente vende nossa colheita. Por que esperar a festa da lua nova passar? Porque na festa da lua nova, o camarada era obrigado a levar das suas colheitas para o levita, que estava no templo, era obrigado, ali dos levitas, repartir com as viúvas. Então ele já não queria mais nem levar isso lá. Aí esperava passar a festa, pastor. Aí chegava lá de mão vazia para comer o que é dos outros. Aí depois que passasse a festa, aí vendia as colheitas deles, para intocar o que seria levado para o templo lá em Israel. Era isso que eles faziam lá. E aí Deus está dizendo assim para eles: vocês acham que essa maldade ficará impune? Essa maldade não ficará impune. Aleluia! Glória a Deus! Só que aqui, a partir do versículo que nós lemos aqui em Mateus, capítulo, abra aí alguém aí, Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30. Versículo 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Amém. Isso aqui é outra falsa aparência dos saduceus. Os saduceus eram homens religiosos, andavam com seus mantos sagrados, com seus tálits, certo? Pregava a reencarnação. E eles contaminavam tantas pessoas. O senhor consegue abrir João 9 aí, pastor, por gentileza? Eles contaminavam, versículo 2. Eles contaminavam tantas pessoas que até os discípulos de Jesus tinham essa visão da pregação dos saduceus. Pode ler, pastor. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Pronto. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Calma aí. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse? Este pecou, Senhor, antes de nascer? Que negócio é esse? É porque os saduceus estavam pregando que aquele camarada tinha, em outra reencarnação da vida passada, pecou e por isso nasceu cego nessa vida. Essa era a pregação dos saduceus, contaminando, lançando heresia sobre a terra sagrada, Israel. Aleluia. Então, os saduceus, eles começam a dizer, para tentar pegar Jesus em um porém, porque eles lêem um pouco de texto bíblico, eles conseguem, os espíritas, eles conseguem até ler um pouco de Bíblia, para poder, às vezes, até tentar botar nós em calça justa. Aí ele vai dizer assim: mestre, Moisés falou na sua lei que se uma mulher casa com uma pessoa, com um homem, de repente esse homem morre, não dá filho para ela vai como seu irmão, e seu irmão também morre. Olha só, entre nós, ele vai dizer que entre eles havia 7 irmãos, e uma mulher casou com o primeiro morreu sem dar filho para ela foi casou com o segundo, depois casou com o terceiro, e assim até os 7 casou com ele, e por fim morreu também a mulher. Eles já têm a base deles na religião deles, no ensinamento doutrinário deles. Aí vai perguntar portanto, na ressurreição, versículo 28 de Mateus 22, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos foram esposos dela. Você está entendendo? Eles perguntam naquilo que eles acreditam. Eles acreditam o seguinte: que essa lei de casar com o próximo irmão, Deus errou em deixar escrito que se um irmão morrer sem deixar filho, tem que casar com o próximo irmão mais novo daquele irmão. Eles estão dizendo: essa doutrina sua, Jesus, da lei, essa doutrina que Deus mandou Moisés elaborar, essa doutrina não serve. Porque para nós o que serve
É que não dá para casar porque ela só tem que casar com um para sempre aqui. E se o camarada morrer, ela vai ficar viúva para sempre, porque na outra reencarnação ela vai ter que casar com o mesmo que casou lá na outra vida. É mais ou menos isso. E Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se dão em casamento e nem se casam. São, porém, como os anjos no céu. Meu filho, casamento é coisa da terra, é coisa nossa. Aproveita com essa tua mulher, com esse teu marido, sejam felizes, porque para onde nós vamos depois é cada um para o seu canto, é cada um para o seu lado. Todos serão casados somente com Cristo. Aleluia, Jesus. O Cordeiro. Então, se ali, às vezes Deus me uniu com aquela mulher, não foi para mim fazer ela feliz, e nem para ela me fazer feliz. Foi para nós dois juntos fazermos Deus feliz. E Deus é o único que pode nos fazer feliz. Aleluia. Então, a Bíblia diz também lá em Amós 3,3: como andarão dois juntos se não tiverem Em acordo. acordo? A Bíblia diz: seja porém eu posso falar sim, sim. Não, não. Por que sim, sim duas vezes e não, não duas vezes? Porque são duas pessoas em uma só carne, um só pró. Posto. Se um disser sim, automaticamente, para dar certo, o outro também tem que dizer sim. E se o outro dizer não, para dar certo, automaticamente o outro tem que dizer. Agora, se um diz sim e o outro diz não, o que acontece? É procedência Maligno. maligna. Estamos perto de encerrar, Jesus? Está perto. Alguém abre aí Mateus 22, 31 ao 33. 22, presta atenção. Automaticamente quando Jesus responde para eles a questão dos 7 irmãos que casaram com a mulher, que morreram todos, e por fim a mulher, da ressurreição de qual deles ela será a esposa, porque todos a desposaram, possuíram. Aí Jesus fala para eles bem assim, ó, Jesus vai esfregar na cara deles que a religião deles é morta e é vã. Ele fala bem assim, ó: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Automaticamente Jesus está dizendo para eles, ó, a verdadeira religião, a verdadeira vontade de Deus parte deles. Abraão, Isaac e Jacó. Você vê que eles não cultuavam mortos, eles não pregavam a reencarnação, eles esperavam no Cordeiro que ia de vir, morrer e ressuscitar e resgatar o povo de Israel e toda a humanidade. Aí ele diz assim, portanto Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Deus está dizendo, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó que está vivo. Agora de vocês ele não é, porque vocês estão mortos. Nesse tipo de conceito, nesse tipo de doutrina, vocês estão mortos. Aí quando a multidão ouviu isso, ficou maravilhada, porque a ficha caiu. Em outros textos, Jesus fala assim, acautelai-vos da doutrina dos fariseus, de Herodes e dos saduceus. Acautelai-vos do fermento de Herodes, dos saduceus e dos fariseus. Herodes, sistema político corrompido. Jesus está dizendo, vigia para o sistema político corrompido. E olhando aqui com os olhos da fé, não vejo nenhum que não esteja corrompido. Fariseu, sistema religioso. Acautelai-vos do sistema religioso. É aquela mensagem que eu estava pregando esses dias, que quando os servos, os empregados semearam trigo, aí eles foram o quê? Dormir. Enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou o quê? O joio. Aí eles acordaram no outro dia e falaram, Senhor, nós não semeamos trigo, como é que apareceu o joio? Nós não estamos aqui para adorar a Deus, por que tem os pilantras entre nós? Isso é na religião, tá? Aqui na igreja não, tá, gente? Nós não estamos aqui para agradar a Deus, por que alguém força a gente a fazer o que não está escrito? Então assim, ele está dizendo, cuidado com o sistema religioso, mas
da igreja. Não é. Por quê? Só se você for expulso dela. Por causa do nome de Jesus. Não por causa de pecado. Agora o que acontece? A Bíblia vai dizer claramente que os dois têm que crescer juntos. Diga, juntos. E qual é o joio? O joio é o sistema religioso. E qual é o trigo? O trigo é o verdadeiro evangelho de Cristo, que cresce junto com o sistema religioso. Não tem como separar. O sistema religioso vive se nutrindo da vitamina que o verdadeiro trigo, que é o evangelho de Cristo. O que é se nutrindo? Enriquecendo com bens materiais, coisas que vai ficar aí na terra. Porque o joio não vai para o céu. Se nutre do trigo, arranca as energias, prega o evangelho para poder enriquecer-se. Não tem como. Então, se alguém botou na sua cabeça que você tem que sair do sistema, não tem como sair do sistema. Cresce junto. Você pode não se render ao que o sistema produz, mas você vai crescer junto. E depois no final, depois ele vai enviar os seus anjos, que fará a separação. Você sabia que até a morte é um anjo também? A Bíblia deixa claro lá: aprendei com a parábola da figueira, quando os seus brotos já estão amarelando, os seus frutos já estão maduros, já estão o quê? Maduros. Saber que o tempo está próximo. A época da ceifa. A palavra ceifa vem de quê? Derivado de quê? Foice. E qual o anjo que carrega uma foice na mão? Nós não sabemos se ele carrega, mas é o que o povo desenha aí, né, Rodrigo? O povo desenha tem uma foice na mão, né? Mas a gente entende que foice é de colheita. E quais os frutos maduros? Fruto maduro, eu já estou quase maduro, estou quase perto de morrer. Quando eu era mais novo, a dor no fígado era menos. A dor das pontadas no coração era menos. O cansaço era menos. Então o fruto aqui já está maduro. Eu tenho que vigiar mais. Eu tenho que buscar mais de Deus, porque a qualquer momento a foice é passada no cangote. Amém? Glória a Deus. E aí o que acontece aqui agora? Eu pedi para alguém ler uma coisa? Não, né? Lê aí, meu filho. Busca seu próprio interesse. Ele surge contra a verdadeira sabedoria. Em outros textos fala o que se separa. Busca seu próprio interesse. Ele surge-se contra a verdadeira sabedoria. Então significa que Deus não quer ver o seu povo separado. Seu povo separado assim entre aspas, tá, irmão? O seu povo assim isolado, sabe? Imagina se eu começar a levar uma vida, querer saber só de mim e para dentro de casa o resto aqui. Aí diz que eu me insurjo contra a verdadeira sabedoria. Porque em cada um de nós temos alguma utilidade dentro da obra. Então Jesus ele quer usar aquilo que ele nos deu para a sua glória. Glória a Deus, aleluia. Seja aqui, seja no teu emprego, seja no meio da tua parentela. Glória a Jesus. Então, o que acontece? Quando fala congregar, esse negócio de congregar não é só na igreja, não. É em todo lugar, irmão. Congregar com a família, congregar com os irmãos, congregar com as pessoas. Congregar com os moradores de rua. Natal, se Deus quiser, vou lá congregar com eles, velho. Por quê? Porque eles não podem vir nesse momento até nós, mas nós como igreja podemos ir até lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali louvando ao Senhor, e o Senhor vai fazer a separação do joio e do trigo. É Deus é que faz. É os anjos que fazem, não sou eu que faço. Não sou eu que determino quem deve entrar e quem não deve entrar. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, vai dizer: ei, lança tua semente pela manhã e à tarde não retire a mão, porque tu não sabe qual delas é que vai dar, se essa ou aquela, se ambas juntas. Aleluia, Jesus. Reparte teu pão com 7 e ainda com 8. 7 é o número da perfeição, 8 é o número do orgulhoso. Até esse camarada que é orgulhoso, ajuda ele também. Até aquela pessoa que não vale nada, ajuda.
Verdade, Senhor. Então ele está dizendo assim, não importa, faz a obra. Porque talvez aquele camarada não vale nada, mas através dele ali você vai alcançar outras pessoas que se cerca dele, se cerca dela. Mas sempre com Jesus na alma, no coração, no pensamento. Alguém abre aí, por gentileza, Mateus 15, do 1 e 2. De Jerusalém, alguns fariseus. Moço, os caras vieram de longe, hein? De Jerusalém, cara. Fui lá para Galiléia, para Cafarnaum, só para perseguir Jesus lá. Aí eles perguntam para Jesus assim, ó: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha só, eles estão acusando os discípulos de não lavar as mãos. Por que eles não acusam Jesus? Por que o Senhor mestre também não lava a mão? Não. Eles acusam os discípulos porque os discípulos não conhecem a tradição do templo. Mas Jesus conhece. Jesus foi consagrado no templo, cresceu no templo, sempre esteve ali assistindo culto com a sua mãe e com seu pai. Então Jesus é um rabino formado por Deus e também nos ensinamentos humanos. Porém, ele sabe que tem que lavar a mão. Então os fariseus automaticamente viram que ele lavou, então não tem como acusar ele. Mas viu que os discípulos não lavaram. Porque a igreja de fariseu é assim, sempre alguém está reparando alguma coisa errada em você, para lhe atacar, para lhe acusar. Dessa forma, Jesus. Por que fulano não faz isso? Por que fulano não faz aquilo? Por que ele não é assim? Por que ele não é assado? Aí Jesus, ele vai dizer bem assim, olha para os meus discípulos. Ele vem buscar as ovelhas perdidas na casa De Israel. As ovelhas o quê? Desgarradas, perdidas, diga desgarradas. Então assim, Jesus não veio atrás de ninguém que já estava no templo. Ele veio pegar Pedro, que estava na pescaria, André, seu irmão, também estava desviado com raiva das coisas que aconteciam no templo. Porque o negócio chegou a uma calamidade tão grande que as pessoas começaram a parar de ir para o templo. As ovelhas começaram a ficar desgarradas. Então Jesus pegou pessoas que estavam desviadas do templo também. Aí como Jesus falou assim, olha aqui no meio dos meus discípulos, mostra aí qual deles aí que eu peguei aqui na igreja de vocês. E Jesus não é pescador de aquário dos outros. Ele é dono de todas as coisas. Oh, glória. Dos rios, dos oceanos. E se tu tem um aquário lá na tua casa, ainda que você não queira que seja dele, é dele também. Tem lá, Rodrigo? Tem não, né? Mas vai ter. Em nome de Jesus. Você tem lá, pastor? Mas tem um criatório de peixe. Tem. Tilápia? Lá. Tambaqui? Só de lá. Só tilápia? Qualquer hora nós jogamos uma linha lá. Estou brincando, pastor. Oh, glória. Então assim, Jesus, ele vai dizer para eles assim, ó. Porque vocês também transgridem o mandamento, meu irmão. Às vezes a gente está apontando você, mas nós está cheio de pecado. Jesus vai dizer que você está apontando o cara porque o cara não lavou a mão para comer pão. Agora eu vou falar um pecado de vocês que eu não ia nem tocar no assunto. Só vou tocar porque eu estou vendo vocês acusando os outros. Porque eu também não vim aqui nem para tocar nesse assunto que vocês fazem errado. Mas vocês me obrigam a falar isso. Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque ordenou Deus, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vai dizer, se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor que deve dar e tal. Eles estão dizendo o seguinte, ó irmão, quem maldisser o pai ou a mãe é digno de morte. Jesus está dizendo. Só que o fariseu ele é tão olho grande, aleluia, glória a Deus, que o camarada pode xingar o pai, pode xingar a mãe. Meu filho, paga só umas 300 Nossa Senhora aí, está tudo certo. E para fazer uma oração da Nossa Senhora dentro da igreja católica, tem que soltar uma verba. E 300 então. Vamos supor que uma Nossa Senhora e uma Ave Maria. Gente, eu não estou tocando na religião dos outros não. Aqui é um exemplo, eu amo os irmãos católicos. Eu sei que o vídeo vai sair lá na internet. É um exemplo, mas é tudo pago lá, na igreja evangélica também, tudo é pago também. Aí o que acontece? Imagina, vocês xingassem a sua mãe e tem que morrer. Você não quer morrer não? Então me dá lá
5 bois daquele cevado lá. Xingou mamãe, xingou papai, digo de morte, né? Mas você não quer morrer não? Não. Então traz lá e tal, que nós vamos aqui agilizar alguma coisa aqui dentro da Bíblia que você vai estar livre quando você pagar essa oferta. Aí o camarada é livre, Jesus fala, vocês estão transgredindo da lei, mano. Vocês não matam ele lá, mas quer matar quer apedrejar uma prostituta, uma adúltera aqui? Só porque ela não tem o que pagar para vocês? Só porque não tem o que dar para vocês? Então Jesus, ele via essa situação e ele via aquilo com uma falsa aparência e Deus condena. Mas vai dizer, se alguém disser, versículo 6, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Quem está pagando na igreja, seja dízimo, seja oferta, mas é um mal criado em casa, um mau esposo, um mau filho, esse jamais honrará a Deus. É, Jesus. Aleluia. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tradição. Qual é a tradição? Tradição aqui, Jesus não vai matar quem xinga o pai ou a mãe, não, viu? A nossa tradição aqui agora é receber de quem xingou. Então, assim, por cada pecado é um boi, por cada pecado um carneiro, por cada pecado uma ovelha, por cada pecado uma novilha, por cada pecado um pombinho. Então, os caras enricavam Verdade. nesse negócio. Aí Jesus fala bem assim, opa, agora ninguém vai precisar trazer mais boi, ninguém vai precisar trazer mais cordeiro, ninguém vai precisar trazer mais ovelha, ninguém vai precisar trazer mais nada. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. O resgate do que se arrepende. Aí os caras falam, então nós vamos lhe matar. Então nós vamos lhe matar, porque aqui nós não aceita, tudo aqui tem que ser pago. Aí foram inventar para César que Jesus não dava tributo a César. Ó, César, tem um cara ali que proíbe dar disso, que proíbe dar isso, proíbe dar aquilo, viu? Aí foram fazer, é assim que eles fazem. Ah, o pastor Cícero não dizima não, viu? Ele não é fiel no dízimo não, hein? Minha vida inteira já é um dízimo.